paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estarmos juntos compartilhando da palavra do Senhor para a nossa edificação da nossa vida, da nossa fé. E hoje eu quero estar deixando para vocês uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, nos versículos 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor, Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que palavra abençoada, não é verdade? E o Senhor, Ele chamou a minha atenção para uma situação onde nós estamos querendo ouvir a voz de Deus. Nessa passagem que nós lemos, o Senhor, Ele fala com o profeta Jeremias: desce à casa do oleiro, e ali falarei contigo. Muitas das vezes a gente quer ouvir a voz do Senhor, a gente quer que o Senhor, Ele fale com a gente, que Ele ministre o nosso coração. Mas onde é que nós estamos buscando ouvir essa voz? Será que nós estamos indo aonde o Senhor realmente está? Ou será que nós estamos nos alimentando por outras vozes e achando que é o Senhor falando com a gente? Sabe, tantas vezes, em tantas situações que às vezes acontecem na nossa vida, a gente vai se aconselhar com pessoas e às vezes nem sempre são pessoas de Deus direcionadas para a nossa vida. Então nós precisamos ter o discernimento de com quem a gente se abrir, com quem a gente falar a respeito da nossa vida, de qualquer situação que a gente esteja passando, se aquela pessoa realmente é alguém direcionado por Deus para estar nos orientando. A segunda coisa importante que a gente consegue identificar aqui é que o vaso, ele se quebrou. O vaso, ele estava totalmente quebrado. Às vezes, você está com esse vaso quebrado, todo rachado, machucado pela vida, por alguma coisa que pode ter acontecido a você, por algum trauma, alguma cicatriz que foi feita em você e que ainda não cicatrizou. E às vezes você até quer que o Senhor te renove, que o Senhor faça algo por você, faça algo novo, mas você talvez não esteja se permitindo ser renovado pelo Senhor. Queridos, um vaso rachado, ele não suporta nada. O Senhor não vai pegar algo valioso e colocar dentro de algo rachado, porque vai se perder. Se o Senhor derrama o óleo da alegria sobre a sua vida, rachada, ferida, magoada, vai se perder, vai ser em vão. Se o Senhor, Ele vem como um vinho novo, como um bálsamo na tua vida, o vinho vai se perder. Ele vai escoar entre as rachaduras que há em você, porque você ainda não é um vaso que suporta aquilo que Deus quer colocar dentro de você. Então, o que é preciso? É preciso eu descer à casa do oleiro e eu me colocar nas mãos do oleiro, para que o oleiro, ele possa me refazer. Não adianta eu pegar os meus caquinhos e buscar ajuda em alguns lugares. Eu só vou espalhar cacos. Só vai ter pedacinhos de mim por cada lugar que eu passar. Ali eu posso até receber um remendo, um refrigério, algo que dure por um momento.
mas aquilo não vai suportar e vai quebrar de novo. E a gente vê muitas pessoas vivendo assim. Pessoas que estão rachadas, que estão quebradas, às vezes vão em uma campanha, numa igreja, às vezes vão se aconselhar, se orientar por alguém, e naquele momento elas recebem como se fosse uma anestesia para aquilo que elas estivessem sentindo. É como se passasse uma cola naquele remendozinho. E naquele momento, por um determinado momento, a pessoa até consegue ficar ok. Mas daqui a pouco aquela rachadura ela vai se abrindo de novo. Ela não suporta e volta a quebrar. E é perigoso quebrar ainda outras partes do vaso. É por isso que o Senhor diz: devemos nos quebrar nas mãos dele. Porque quando nós nos quebramos nas mãos do oleiro, ele nos refaz. Talvez você vai chegar na presença do Senhor com algumas rachadurazinhas superficiais. Mas ali, o oleiro vai te mostrar coisas profundas de você mesmo que às vezes você não conhece. E ele vai dizer assim: olha, eu não vou remendar. Porque se eu remendar, vai rachar de novo. Então se coloca na minha mão. Deixa eu tratar de você. Deixa eu restaurar você. Deixa eu quebrar tudo e fazer tudo de novo. Querido, ser quebrado não é fácil, não é bom. Mas na mão do oleiro, aquilo que parecia ser perdido pode se tornar novo. Se hoje você se encontra como um vaso rachado, um vaso quebrado, um vaso que já não tem suportado muitas coisas, se coloca na mão do Senhor, desce à casa do oleiro, permita que o Senhor te refaça, te renove, permita que Ele faça de novo, que Ele faça de você um vaso de honra, adornado para a honra e para a glória dEle. Porque depois de refeitos, o Senhor, Ele pode sim derramar a unção na sua vida. Ele pode derramar o óleo da alegria na sua vida. Ele pode derramar o vinho novo na sua vida, porque Ele sabe que nada vai se perder. E quanto mais Ele derramar, quanto mais cheio você estiver, a probabilidade é de você transbordar sobre outras pessoas. É você transbordar. Existe uma grande diferença entre transbordar e deixar escoar no vaso rachado. O vaso rachado, tudo se perde. Mas no vaso renovado que se enche, ele transborda daquilo que ele tem. É como aquela passagem que a gente vê da viúva, que só tinha um pouquinho de azeite. E a orientação do profeta para ela foi: vai buscar vasilhas, muitas vasilhas. E o azeite, ele não vai acabar. Não importa se o vaso é grande, se o vaso é pequeno. O que importa é o que o Senhor colocou dentro do vaso. Talvez você diga: mas eu sou um vaso tão pequenininho. Mas se você deixar o Senhor te renovar, se você deixar o Senhor te encher, Ele pode te fazer transbordar de forma inesgotável. Que nessa hora nós possamos compreender que nós só somos alguma coisa em Deus. E em Deus, ainda que quebrados, Ele tem o poder de fazer de novo. Fiquem com Deus.